Fundo imobiliário Maxi Renda, o famoso MXRF11, o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa Brasileira e também um dos mais populares. Isso porque ele custa ali em torno da cota aí R$10, então fica muito fácil estar comprando esse fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário ainda ficou mais conhecido ainda naquele rolo com a CVM lá em relação ao demonstrativo financeiro dele, se era pela geração de caixa, se não era, se era pelo lucro ajustado, enfim, é um fundo que ficou bastante popular e hoje eu quero trazer para vocês quanto que ele me trouxe de retorno desde que eu comecei a montar a posição nele lá atrás. Então não sai daí para você ver que você tem que investir realmente no fundamento do fundo imobiliário e não baseado em notícias. Não sai daí que eu já volto. Fala pessoal, beleza? Thiago com vocês aqui de novo. Vamos falar aqui do Maxi Renda, o MXRF11, fundo de papel, né? Que é muito popular da Bolsa de Valores. Esse fundo aqui, inclusive, tem um grupo grande dele lá no Facebook e todo dia o pessoal fica perguntando: nossa, caiu tanto, será que vale a pena? Tô pulando fora, será que vai subir, será que não vai? É um grupo aí que é bem engajado com o fundo imobiliário, mas infelizmente a galera lá tá focando em cotação e não sabe nem por que tem um fundo na carteira. Bom, hoje a minha ideia é trazer para vocês aqui o retorno que esse fundo me deu para mostrar que não é no curto prazo que a gente começa a comprar e já tem um retorno, embora eu tenha esse fundo na carteira não faz tanto tempo assim, mas eu vou mostrar o retorno que deu e aquele retorno escondido que a gente acaba não enxergando, além de mostrar um pouco do fundo imobiliário. Então vamos para a tela, vamos conhecer o fundo imobiliário e depois eu mostro o retorno que eu tive nele. Bom, destacar alguns números dele: liquidez, para nem falar, 371 mil negócios no dia, último rendimento 10 centavos, que dá um yield aí de 1,03% ao mês. Ele é um fundo bem grande, é um patrimônio de mais de 2 bi e hoje negociando um pouco abaixo aí do valor patrimonial. O valor da cota dele hoje, R$ 9,71. Então, o Maxi Renda, fundo imobiliário de papel, investimentos são destinados exclusivamente em título de valor imobiliário. Ou seja, não é um fundo que investe em imóvel diretamente, ele investe em título atrelado a imóvel. Aqui está a distribuição ao longo do tempo dos dividendos, ele deu uma aumentada aqui, né? Deu uma subida aqui de 21 para cá. Isso foi favorecido com a alta da inflação. Ele tem um histórico aqui, os últimos 12 meses, 11,23%. Então ele chega a dar quase 1% ao mês aí se a gente pegar 12 meses. No mês atual deu 1,03%. Então aqui do relatório gerencial dele, o último aqui que eu peguei, maio de 2022, eu vou trazer alguns pontos que eu julguei bastante importante. A primeira coisa, no portfólio dele, ele mostra aqui investimento por classe de ativo, então ele é predominantemente aqui, ó, por CRI, 72%. Isso aqui é o certificado recebível imobiliário, resumidamente são títulos de dívida. Permuta financeira, 9%. Outros fundos imobiliários está aqui, ó, 14%. E ele tem um caixa aqui de 4%. Se você pega aqui as áreas que ele investe, ó, crédito corporativo, grande maioria, 51%, área comercial, 25%, residencial, 19%, e está aqui o caixa, 4%. O que isso significa? Esses investimentos aqui, distribuído por área, né? O CRI, 72%, um tanto é de crédito corporativo, um tanto comercial e assim por diante. Todos esses caras aqui, dividido para saber onde que ele está pondo o dinheiro dele. Aqui a taxa média dos indexadores. Que é isso que parece complicado, mas não é. Quando ele compra, né, esses títulos para poder ter o rendimento, ele é indexado a alguma coisa. E esse alguma coisa é o que ele mostra aqui. Então, por exemplo, indexador CDI+. Ou seja, quanto mais subir o CDI, mais subir a taxa Selic, mais vai ser o rendimento desse título. Então, a taxa de aquisição, taxa média de aquisição, 2,55%. Ou seja, CDI mais 2,55%. Atrelado ao IPCA e o INCC, IPCA é a inflação, o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, 7,58%. O IGPM é outra medida de inflação, mas é aquela inflação primária, não é o foco do vídeo explicar isso aqui, mas imagina que é um outro tipo de inflação que chega primeiro, vai. O IGPM e o IPCA sempre anda ali meio colado, o IGPM descolou muito do IPCA, e aí o IPCA subiu, a gente viu isso por causa da escassez de um monte de coisa, o IGPM tende agora de dar uma acalmada. Nesse índice aqui, 6,93%. Pré-fixado em 10%,
Porcentagem de CDI 107%, no percentual do CDI, aqui deu total, né, de 100%. Se você pega o percentual aqui, ó, basicamente ele está com CDI e IPCA e INCC, 40%, 59%. E aqui a distribuição que ele mostra, né, o CDI mais 2,55 está aqui, o IPCA, essa grande parte aqui, GPM, tem uma parte pequenininha do GPM aqui, 10%, pré-fixado em 10%, também é uma parte pequena. Em fundo imobiliário está aqui outra, aqui 15%, e o 107% do CDI está aqui, ó, pequenininho a parte dele também. Esse aqui são os fundos imobiliários que ele tem em carteira, passando rapidamente aqui, ó. Tem uns fundos aqui que eu nunca ouvi falar, e são os fundos que ele mantém na parte de fundo imobiliário, então ele acaba sendo um pouco de fundo de fundo. Bom, o que é bacana desse fundo imobiliário, na minha opinião? Que a maior posição dele, dentro do percentual do patrimônio líquido, isso aqui são todos os títulos que ele tem lá dentro, tá? Não vamos, pelo amor de Deus, não dá para entrar em detalhe um por um, mas o principal, o maior deles, que está aqui da Mitre Health, tem 5% do patrimônio líquido. Depois é tudo menos, ó, 4%, 3%, ó, 1,69%, 69%, 0,83%. O que isso mostra? Que ele não é um fundo concentrado. Ele aqui tem uma diversificação muito grande, então você acaba diminuindo o risco. Você tem um problema em algum dos títulos aqui de inadimplência, alguma coisa, você tem uma parte pequena do patrimônio líquido afetado. Bom, de maneira geral, esse é o MXRF11. A gente vai aqui agora mostrar o quanto de retorno ele me trouxe desde quando eu comecei a montar a posição. Eu só quero te convidar rapidamente para conhecer a mentoria em fundo imobiliário. Vai começar no dia 15 de agosto, às 19 horas, é ao vivo comigo. São 4 aulas, 4 segunda-feira seguida, 4 semanas intensas de fundo imobiliário, para você sair do zero e conseguir investir melhor o seu dinheiro, tá? Então, clica no link aqui embaixo, já entra para a turma, já vai ter um monte de conteúdo liberado, e a partir do dia 15, 4 aulas ao vivo, com tira dúvida e muito mais coisa aí para você investir da maneira correta em fundo imobiliário. Então, vou te ver lá dentro, tá? Bom, comecei a montar a posição nesse fundo em 2018 e vim comprando 2018, 19 até 2020. Então, 2020 eu fiz minha última compra nele. Então, ó, trazendo um resumo, né, do desempenho dele aqui, a cotação hoje 9,77 pela quantidade de cota, tem esse valor, o custo aqui em 3.155. Parece, então, tá no prejuízo, né? Só que só de provento ele já me rendeu 1.167,63, o que dá aí, descontando os proventos, um preço médio de R$ 6,31. É isso que a galera não enxerga. Ah, o fundo não andou, tá de R$10, hoje está 9,77. Só que se você faz o preço médio, descontando o que você recebeu de dividendo, você acaba vendo que você teve um retorno interessante, ó, um yield on cost de 37%. Então isso você pega percentual só da rentabilidade da cota, ele está dando um prejuízo de 2%. Mas quando você soma com os dividendos, ó, ele traz uma rentabilidade de 34,55%, que é bem interessante essa rentabilidade. E não é só isso, além disso, esses dividendos eles não ficaram parados, eu fui reinvestindo em outros fundos imobiliários, que vai aumentando o retorno. Eu não vou ter exatamente aqui quanto que é, nunca fiz essa conta, mas só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um estudo, eu peguei lá da Suno, do Thiago Reis, quando você tem só aqui a cota, tá vendo? Sem reaplicação do dividendo, esse aqui é o rendimento, aqui em vermelho, deixa eu destacar aqui, ó, opa, esse aqui que está em vermelho, ó, e esse é sem reaplicação do dividendo. E quando você reaplica o dividendo, olha aqui a paulada, a diferença que dá. Então é importantíssimo para quem não está vivendo de renda e reinvestir nos dividendos para poder aumentar essa rentabilidade. Bom, só para exemplificar que no meu caso, quando eu peguei desde lá de trás, eu tinha a quantidade de cota, o valor recebido por dividendo, o total de dividendo recebido. Aqui, a partir dessa data de junho de 2018, cada dividendo que eu recebia, você pegar pelo preço médio, só dividir aqui, dava para comprar já a cota só com dividendo. Aqui dava 2,
duas, uma, e essas cotas geravam mais dividendo, tá vendo? 0,22, é uma bola de neve que não acaba nunca de geração de dinheiro. Lá no final, a grosso modo, se pegar, além da rentabilidade que eu já mostrei, ainda teria, ó, se a gente comprasse o preço médio de hoje aqui, ó, 116 cota, 9,70, tem mais R$1.000 aqui de rendimento em cima que fica oculto, que é no reinvestimento dos dividendos. Por isso que é, de novo, às vezes a gente olha só o preço da cota, parece que não teve tanto retorno, e aí a pessoa fica de fora querendo, alegando, né, que o fundo não andou, mas esquece da renda que ele gerou. Bom, beleza. Principal item aqui desse vídeo não é mostrar quanto ganhei, não é mostrar nada disso. É mostrar que um fundo imobiliário você consegue aumentando seu patrimônio, só que quando você bate só o olho em tela, você não enxerga da onde que vem a riqueza, onde que gera dinheiro. É justamente nesses pontos aqui que a gente ganha dinheiro sem perceber. Recebe dividendo, compra outras cotas de outros fundos, vai reinvestindo, quando vê a sua renda vai estar entrando ali todos os meses aí capaz de pagar a sua conta. Aconteceu isso comigo desde quando eu comecei a investir em fundo imobiliário. Então assim, isso eu compartilho cada passo que eu dei na mentoria, no treinamento, tá aqui embaixo que vai ser uma mentoria com aula ao vivo. Então assim, de novo, lembrando você de clicar no link para a gente se ver lá do outro lado. Eu vou ficando por aqui. Valeu!